Olá, hoje é 15 de abril e você está no canal Vida Cristã Diária. E conforme prometido, vamos continuar lendo os artigos da Confissão Belga. Hoje vamos ler, conforme prometido, o artigo 13, que tem por título A Providência de Deus. Diz assim: cremos que o bom Deus, depois de haver criado todas as coisas, não as abandonou, nem as entregou ao destino ou acaso. E aqui nós temos o texto bíblico do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, que diz: mas ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Agora nós temos um outro texto na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Falando acerca de Cristo, nos diz assim esse texto, Hebreus 1:3. Ele, que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Continuando no texto da confissão, que ele não entregou o destino ou acaso, mas segundo a sua santa vontade, ele as rege e governa de tal modo que no mundo nada acontece sem a sua determinação. E há muitos textos na palavra de Deus que falam sobre isso. O Salmo 115:3 nos diz: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. E também nós temos um outro texto que se encontra em Provérbios 1, versículo 16, diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E também o versículo 9 de Provérbios 16, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E o versículo 33 do mesmo capítulo, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Provérbios 21, versículo 1, nos diz que como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. E nós temos também Efésios, capítulo 1, versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Versículo 12, ainda de Efésios capítulo 1, diz que a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E por último, Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 15, que diz: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então nada acontece sem a sua determinação. Continuando o texto, nos diz que Deus, contudo, não é o autor, nem é culpável dos pecados que se cometem. E aqui nós temos mais texto da palavra de Deus, em Tiago, capítulo 1, versículo 13, que diz, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. E também, 1 João, capítulo 2, versículo 16, que diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, continuando, diz que, pois seu poder e bondade são tão grandes e incompreensíveis, que ele ordena e faz a sua obra de modo mais excelente e justíssimo, ainda que os demônios e os ímpios ajam com injustiça. Então você vê um texto em Jó, capítulo 1, versículo 21, que nos diz, e disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou.
Bendito seja o nome do Senhor. Mas um outro texto, com relação à obra de Deus da providência, nós temos Isaías 10, versículo 5. Ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Nós vemos esse texto aqui em Isaías. Agora, Atos 2:23, no Novo Testamento, nos diz: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Continuando. E quanto àquilo que ele faz que ultrapassa o entendimento humano, não queremos investigar curiosamente, além da nossa capacidade de entender, mas adoramos com toda humildade e reverência os justos juízos de Deus, que nos estão ocultos. Há um texto na palavra de Deus que nos fala isso. Romanos 1:28 diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E também nós temos 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, que diz: e é por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Continuando, nos diz que contentamo-nos em ser discípulos de Cristo, que devem apenas aprender o que ele nos ensina em sua palavra, sem transgredir esses limites. Deuteronômio 29:29 nos diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. E 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, diz que estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Então, essa doutrina nos traz uma consolação indizível, quando nos ensina que nada nos acontece por acaso, mas somente pela determinação do nosso gracioso Pai Celestial. Ele cuida de nós com zelo paternal, guardando as suas criaturas de tal modo que debaixo do seu poder, que nem mesmo o cabelo da nossa cabeça, pois estão todos contados, ou um pardal cai por terra sem o consentimento do nosso Pai Celestial. Nisto confiamos, pois sabemos que ele reprime o maligno e todos os nossos inimigos, para que não possamos nos ferir sem a sua permissão ou vontade. Então, Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o versículo 38 diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, e ele aqui continua no verso 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, continua a confissão, rejeitamos o detestável erro dos epicureus, que afirmam que Deus não se importa com nada, mas tudo entrega ao acaso. Que o Senhor abençoe o seu dia. E amanhã estaremos de volta aqui no canal Vida Cristã Diária, lendo o artigo 14, sobre a criação e queda do homem e a sua incapacidade de realizar o que seja verdadeiramente bom. Tenha um ótimo dia.